Oi, gente, tudo bem? Doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ela é muito frequente no nosso meio, né? E é muito importante a gente reconhecer ela, saber identificar e ver as alterações nos exames de imagem. Vamos ver uma radiografia de tórax mostrando esses achados e como é muito mais fácil de identificar esses achados na tomografia de tórax. Vamos lá. Bom, esse é um paciente masculino de 69 anos. Vamos ver primeiro essa radiografia de tórax, né? A gente está vendo uma incidência postra-anterior, né? Então aqui a gente está vendo a transparência pulmonar, a região mais central mediastinal. O que a gente já observa? Você tem até uma certa retificação aqui das cúpulas diafragmáticas, não é nenhum absurdo, mas está um pouco retificado. Os contornos aqui estão preservados, né? Você vê o biquinho aqui, ó, da ponta da transparência pulmonar desse lado e desse lado. Então a gente não tem nenhum derrame pleural nesse paciente. E o que mais que chama atenção para a gente? Vamos lá. Esse coração, a área cardíaca aqui está aumentada. Então você tem uma cardiomegalia para esse paciente. A trama vascular aqui mais central e lar também está um pouco proeminente e você consegue ver um pouco de um abaulamento, que é uma retificação, indo para um abaulamento nesse botão aqui, que é a região do tronco da artéria pulmonar. Então você até pode imaginar que tenha talvez algum grau de hipertensão pulmonar. Claro que não está aquele abaulamento absurdo, né, que a gente vê em casos mais avançados, mas aqui tem alguma coisa. Além disso, você vê a trama vascular aqui um pouco mais escura, né, um pouco mais transparente, né? Então, isso daqui já vai ajudando a gente a pensar numa paciente que tenha DPOC, eventualmente já complicando como uma hipertensão pulmonar. Vai ajudar a gente a ver no perfil. E aqui no perfil, esse é o clássico do DPOC, né? Você tem o tórax em barril, você vê esse aumento aqui do diâmetro antero-posterior, que você consegue ver os diafragmas um pouco, a cúpula diafragmática, né? Um pouco mais retificada, e esse tórax em barril clássico de um paciente que está retendo, né? Então esse é o padrão da radiografia de tórax. Vamos agora ver a tomografia e olhar essas correlações. Bom, vendo a tomografia, primeiro a gente vai para a janela de mediastino. Partes moles e osso não é o nosso interesse aqui, né? Parte externa, então a gente não vai ficar vendo, analisando. Vamos ver a região aqui do mediastino, né? Então, o que chama atenção para a gente? Olha só, a gente chega aqui, ó, mais embaixo no coração, a gente já vê que tem uma cardiomegalia mesmo, né? Você pode fazer o índice cardiotorácico, né? Média aqui e média maior área, aqui o maior diâmetro da região pulmonar, você vai ver que isso dá mais 50%. Isso é o que a gente extrapola do raio-x. Então, isso daqui mostra que a gente tem essa cardiomegalia. Além disso, a gente tinha achado que a trama vascular aqui no hilo estava um pouco mais proeminente, que provavelmente esse paciente teria algum grau de hipertensão pulmonar, né? Esse botão aqui da artéria, do tronco da artéria pulmonar estava retificado lá no raio-x. Aqui medindo, ó, a gente vai pôr no tronco da artéria pulmonar, está dando 3,7 centímetros, né? Então, isso nos mostra que está acima de 3 centímetros. Esse paciente deve ter algum grau de hipertensão pulmonar. Bom, aqui, mesmo vendo no eixo axial, a gente tem também outros achados. A traumatose, tem a traumatose coronariana, a traumatose aqui na aorta torácica, e você vê o aumento do diâmetro antero-posterior. Olha só, aquela relação que a gente via no sagital, aqui você vê muito bem no eixo axial, em relação entre a tomografia e o raio-x. Depois a gente coloca no sagital para ver isso também. Bom, basicamente é isso que a gente consegue ver nesses pacientes. Existe um outro sinal que é presente, que é a traqueia, um sinal da traqueia em bainha de sabre. Você tem uma redução aqui do diâmetro lateral e um aumento do diâmetro anteroposterior. Teoricamente a relação fica maior de 2:1. E isso na traqueia intratorácica, né? Isso daí está muito relacionado a DPOC. Nesse caso até está um pouco nessa relação, mas não chega a dar 2:1, então não é um clássico. Aqui a gente não tem aquele clássico da traqueia em bainha de sabre.
É isso que a gente vê aqui no eixo axial. No eixo sagital, a gente já consegue ver aquele tórax em barril com aumento do diâmetro anteposterior. E aqui a gente consegue ver também a retificação da cúpula diafragmática, olhando a cúpula diafragmática desse lado e olhando a cúpula diafragmática do outro lado. Podemos pôr no coronal também para ver essa retificação da cúpula. Aqui ó, a gente vê que não tem o sinal da silhueta, ó, nem desse lado e nem desse lado, né, que é em relação ao raio-x de tórax, então não tem derrame pleural. Claro que o derrame pleural a gente vai ver no axial também, né? Então chega aqui nas porções mais inferiores, não tem nenhum derrame pleural, como a gente tinha visto na radiografia. Ótimo, agora vamos ver o parênquima pulmonar em si e ver os outros achados da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então aqui a gente está na janela pulmonar, né, e vai importar ver o parênquima pulmonar. Uma das coisas que o DPOC tem, você tem um padrão de bronquite, né? Então você pode ter uma broncopatia inflamatória e isso a gente vê na tomografia com espessamento de parede brônquica. Olha só, esse brônquio está um pouco aumentado e você vê essa parede espessada. Aqui, por exemplo, ó, você vê um brônquio já com uma espessura mais preservada, nessa parte também. Ele não tem um grande espessamento brônquico difuso, mas em algumas áreas você observa esses brônquios um pouco mais espessados aqui, inferindo algum grau de broncopatia inflamatória, mas não é muito exuberante nesse caso. Esse caso, o que ele tem a mais é o enfisema, né? O enfisema é muito característico da doença pulmonar obstrutiva crônica. E aqui, ó, como que você vai ver? Você vê a destruição alveolar, vai formando cavidades, buracos no parênquima pulmonar. Por isso que a transparência aumenta, você vai reter ar ali, que fica num volume morto, né? E aí, isso daqui você vê como buracos, mesmo na tomografia. Então, aqui você tem um buraco, aqui você tem outro, aqui você tem outro, e você vê mais escuro, mais preto, com atenuação de ar. Isso daqui periférico é o enfisema paraseptal. Agora, quando você vê esses buracos bem no meio aqui desse parênquima, né? Como você está vendo aqui disperso, né, difusamente, isso daqui é o enfisema centrolobular. Olha só, como é um pouco mais escuro aqui do que, por exemplo, aqui, onde o parênquima está um pouco mais preservado. Esse lobo médio direito, ó, ele tem um parênquima um pouco mais preservado do que nessas áreas aqui apicais. Lembrando, o enfisema geralmente ele predomina na região apical, né? Bom, como que eu posso sensibilizar meu olho para ver melhor esses enfisemas se eu não estou tão habituado assim? Primeiro, você pode mexer com o janelamento, né? Ó, se você escurece assim, você não vai ver nada. Agora, se você vai abrindo, ó, deixando mais nessa atenuação, você consegue ver melhor as áreas em que estão o parênquima um pouco mais preservados, com algumas áreas mais escuras, mais de buraco, em que você tem o enfisema centrolobular. Ele está bem aqui mais fácil da gente ver nessa região aqui do lobo inferior esquerdo. Mas aqui ó, você consegue ver algumas bolinhas mais escuras nesse meio de parênquima, aqui no lobo inferior direito também. Isso daqui é o enfisema centrolobular. Ainda assim, você pode usar o MINIP, a mínima atenuação. Aqui a gente está fazendo um MPR, está normal, né? Estamos na sequência normal. Agora a gente vem e põe o MINIP, que é a mínima atenuação possível. Então você vai ver mais fácil as áreas mais escuras nessa sobreposição de imagem. Então a gente aumenta aqui, dá um janelamento, né? E aí olhando as imagens e correndo, você consegue ver os buracos mais fácil. Então ó, aqui a gente tem os buracos paraseptais, do enfisema paraseptal, só que aqui ó, você consegue ver esses buraquinhos perdidos nesse parênquima, ó. Todos esses buraquinhos aqui que a gente está vendo, e isso daqui é o enfisema centrolobular, ó, um pouco mais presente até aqui no lobo inferior, aqui também. Isso daqui é o MINIP ajudando a gente para ver o enfisema. Bom, lembrando, né, DPOC, a principal relação é com o tabagismo, então é muito importante a gente divulgar isso para que a gente reduza o consumo do tabaco na nossa população. Espero que tenha ficado claro. Se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários que a gente esclarece. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembra aí também de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que sempre tem conteúdo novo. E claro, compartilhe o nosso material e conteúdo com seus amigos, conhecidos.
Assim a gente divulga cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muitíssimo obrigado e até uma próxima aula.